Ah, gente linda, povo abençoado, tudo bem? Hoje eu não tive, tempo de entrar aqui ao vivo. Hoje não, né? Na verdade, ontem, sexta-feira, que já estamos aí nos primeiros minutinhos de sábado. E eu já quero deixar aqui a história de Eli para você, né? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço pela oportunidade de passar aqui para dar continuidade a esse estudo, Pai. Essa leitura desse livro, que conta a história dos principais personagens bíblicos. Ontem, na quinta-feira, nós lemos sobre Dorca e Efraim, e hoje queremos falar um pouco sobre Eli. Pedimos que o teu Espírito seja o professor e nós os alunos. Acompanhe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu irmão? Vamos lá, minha irmã? Vamos saber um pouquinho sobre o nosso abençoado profeta Eli? Acompanhe comigo. Quem foi Eli? Bispa? Vamos lá, vou te contar. Eli, nome hebraico, significa meu Deus, ou meu Deus é exaltado. Eli era sumo sacerdote em Seló, descendia de Arão por meio de Itamar. Leia Levíticos, capítulo 10, versículo de 1 a 12. A linhagem sumo-sacerdotal passava através de Eleazar, irmão de Tamar, mas durante certo tempo, por razão desconhecida, essa linhagem havia sido transferida para os descendentes de Itamar. Porém, a tragédia que envolveu Eli e os seus filhos fez a linhagem sumo-sacerdotal voltar aos descendentes de Eleazar. A dramática história de Eli está registrada nos 4 primeiros capítulos de 1 Samuel, um livro que tem o nome do seu sucessor. Eli foi o responsável pela criação de Samuel. Não é o profeta, né? Era o sacerdote. Ele era juiz, né? Ele foi responsável pela criação de Samuel no tabernáculo. Ele foi juiz em Seló, desde sua infância até a sua juventude. E em todo o texto de 1 Samuel 1 a 4, a Bíblia estabelece, capítulo 1 ao capítulo 4, a Bíblia estabelece um contraste entre a maldade dos filhos naturais de Eli com a espiritualidade crescente, o desenvolvimento e o discernimento de Samuel, que era como que um filho adotivo de Eli. Supostamente Eli teria sido o primeiro sumo sacerdote da linhagem de Itamar, o filho mais novo de Arão. Isso é deduzido com base em 1 Crônicas 24, 3 a 6. Esse fato também se evidencia diante da omissão dos nomes de Eli e seus descendentes na enumeração do sumo sacerdote da linhagem de Eleazar, 1 Crônicas 6, de 4 a 6. Após a morte de Sansão, Eli atuou como juiz civil e religioso em Israel. Eli foi um dos juízes de Israel pelos espaços de 40 anos, 1 Samuel 4, 18. No entanto, a Septuaginta só lhe atribuiu 20 anos como juiz. Se o registro da Septuaginta está correto, então provavelmente o número de 40 se refere ao total combinado do seu ofício como sumo sacerdote e como juiz. Nesse caso, 20 anos como sumo sacerdote teria sido paralelo aos 20 anos em que Sansão foi juiz em Israel. Juízes 16:31. Eli
tornou-se um sumo sacerdote com aproximadamente 58 anos de idade, pois faleceu com a idade de 98 anos no 40º ano do ofício sacerdotal. 1 Samuel 4,15. O maior erro da vida de Eli foi o consentimento em relação ao pecado dos seus filhos, Ofni e Finéias, que era nome egípcios. Finéias significava no grego, Finéias significa, a Lucilene vai rir, Lucilene e Camila, gosta de rir de mim. Finéias significa negro e Ofni significa girino. Olha, não tem culpa não, é o significado, hein? Finéias significa negro e Ofni significa girino. Eles eram devassos e corruptos. Eles não temiam a Deus e nem respeitavam os homens. Abusaram seriamente da posição que ocupavam, usando o ministério sagrado para satisfazer seus caprichos pessoais e morais. A respeito da confiança e da fé que ele tinha no Senhor, ele não foi bem-sucedido na formação da sua família. Ofni e Finéias praticavam imoralidades sexuais com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação no tabernáculo em Siló, e não respeitavam os princípios divinos em relação aos sacrifícios que eram feitos no santuário. Desprezavam assim as ofertas do Senhor. 1 Samuel 2, de 12 a 22. Eles não prestavam atenção no ritual do sacrifício e nem muito menos no significado deles. Eles usavam o ofício sacerdotal apenas para o próprio sustento. O maior agravante dessa história era a negligência da autoridade de Eli em relação aos erros dos seus filhos. Por causa dele, o sacerdócio estavam caindo em descrédito em Israel, e Eli não os corrigia, omitindo-se em conferir a disciplina que lhes era necessária. A triste realidade da situação de Eli requer uma reflexão. Eli não possuía pecado, mas em sua conduta, pecados morais em sua conduta. A sua fé e a sua devoção a Deus não estavam em declínio. Seu sacerdócio era confirmado pelo Senhor. Seu único pecado foi se omitir na correção do erro cometido por sua família, no caso, seus filhos, honrando assim mais os seus filhos do que a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Eli era praticante da ideologia de um peso de duas medidas. Para os fiéis, ele era radical na correção, pois já estava recriminando Ana por causa da sua entrega de espírito e chamando-a de embriagada. 1 Samuel 1, de 12 a 14. Mas com a sua casa ele era liberal, pois, mesmo tendo provas concretas das orgias dele, nem ao menos os confrontavam com seriedade e disciplina. O estilo de liderança de Eli era um estilo injusto, pois colocava um jugo sobre os membros da congregação para a punição dos seus erros e não utilizava o mesmo critério quando os erros partiam da sua família. Eli não era caracterizado por uma personalidade firme. Ele, sem dúvida, era sincero e dedicado, porém também aparentava ser fraco e tolerante.
O grande erro de Eli não se concentrava apenas na deformidade da educação do caráter espiritual dos seus filhos, mas sim no consentimento em deixá-los no exercício do ministério sacerdotal como se nada tivesse acontecendo. O próprio Deus havia dito que se algum descendente sacerdotal profanasse o santuário, deveria ser afastado do ofício sacerdotal. Levítico 22, de 1 a 3. Eli não tinha culpa deles serem sacerdotes, pois era um cargo hereditário, mas era culpado por eles permanecerem no sacerdócio, em pecado, e por não conhecerem ao Senhor. 1 Samuel 2,12. Por causa disso, Deus sentenciou Eli e seus filhos. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, porque honra seus filhos mais do que a mim. Vem dias que cortarei os seus braços, descendência, e os braços da casa do seu pai, para que não haja mais velho nenhum na sua casa. Todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. O que haverá aos seus, o que sobrevirá aos seus dois filhos, Ofni e Finéia, te serão por sinal. Ambos morrerão no mesmo dia. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que foi Davi, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido, Jesus Cristo. Então, todo aquele que restar da sua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e implorará: nomeia-me algum cargo sacerdotal para que eu possa ter alguma coisa para comer. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo do 27 ao 36. Esse prenúncio de castigo cumpriu-se parcialmente com a morte de Ofni e Finéia na batalha contra os filisteus em Éfeca, 1 Samuel 4:11, e o cruel assassinato dos sacerdotes em Nob pelos reis Saul, em 1 Samuel 22, de 9 a 20. Porém, Abiatar escapou e dividiu o sacerdócio com Zadok, sob o comando do rei Davi. 2 Samuel 15, de 24 a 29 e 19, 11. Entretanto, seu afastamento, ordenado pelo rei Salomão, restaurou a linhagem de Eleazar, da pessoa de Zadok, e essa foi a concretização final do antigo oráculo profético, 1 Reis 2, de 26 a 27. No final da vida de Eli, houve uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Em certo momento da guerra, Israel estava sendo derrotado e os filhos de Eli tiveram a ideia de mandar que a Arca da Aliança fosse trazida para servir como espécie de talismã para assegurar a vitória de Israel. No entanto, o que eles não sabiam era que a arca estava presente, mas Deus não estava ausente. O Senhor não guerreou pelos soldados de Israel, e os filisteus os derrotaram. Mataram 30.000 israelitas, entre homens, Ofni e Finéias, e capturaram a Arca da Aliança. Quando Eli soube
que os seus filhos haviam sido mortos e a arca da aliança havia sido roubada, caiu da cadeira onde estava sentado, quebrou o pescoço e morreu. O texto deixa claro que a maior dor de Eli foi pela perda da arca da aliança. E foi devido a isso que ele sofreu a queda que ocasionou a sua morte. 1 Samuel 4, de 12 a 18. E para encerrar a nossa história de hoje sobre Eli, sobre mais um personagem, uma das suas noras estava grávida. E quando ele soube a notícia da morte de... se soube a notícia da morte de Finéias, seu esposo, teve a criança prematuramente. Logo em seguida, a mulher morreu e chamou-se o menino de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Em alguns momentos, logo depois desse evento, o tabernáculo em Siló foi destruído. Investigações arqueológicas indicam que Siló fora destruída aproximadamente 1050 a.C. A função de juiz que Eli ocupava foi substituída pelo profeta Samuel e, aparentemente, a função sacerdotal de Eli foi substituída por Aitube. 1 Samuel 14, 3. Aqui eu encerro hoje com você a história de Eli. E amanhã é sábado, mas amanhã não, hoje, que já passou de meia-noite, é sábado, depois vem domingo, segunda-feira. Segunda-feira eu trago para vocês um pouquinho da história de Elias. Quem era Elias? Nome hebraico significa o Senhor é o meu Deus. Elias foi um dos mais conhecidos profetas do Antigo Testamento. Então, segunda-feira, vamos conversar, vamos falar um pouquinho da história de Elias. Obrigada pela sua companhia, Deus te abençoe. Está conosco aqui, Alessandro Pereira da Silva, Pastor Marcos Maristani, Bárbara Vieira e todos vocês que vierem também assistir o vídeo depois. Deixa seu comentário e que Deus te abençoe.